Fala, jovens, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver vetores em coordenadas. Então a gente vai ver a definição de sistemas de coordenadas. Então o sistema de coordenadas é o quê? Uma identificação contínua no plano ou espaço euclidiano numa certa região de R2, se você estiver trabalhando em R2 ou R3. E essa identificação ela permite definir pontos nesse espaço através de pares ou triplas, né? Pares no caso de R2, triplas no caso de R3, de números reais. Então aqui embaixo a gente tem uma base, uma B igual a 3 vetores, E1, E2 e E3, que são linearmente independentes entre si e geram o nosso espaço, que é o V3. E a gente toma um vetor V pertencente a esse espaço. Então a gente pode escrever o V como uma combinação linear dos vetores da base. Então a gente pode escrever V como lambda1 VZ1, mais lambda2 E2, mais lambda3 E3, onde os lambdas são números reais. Então a gente pode passar dessa notação de combinação linear para a notação de sistema de coordenadas. Então a gente pode escrever o V como lambda1, lambda2, lambda3 apenas, sem os vetores da base, e a gente identifica com parênteses e escreve o B aqui que se refere à base que a gente está trabalhando. E a gente tem aqui outra definição que é de sistema vetorial de coordenadas. Então, se a gente tem um sistema vetorial de coordenadas sigma, ele é o conjunto formado por uma base de vetores, né? A gente tem o B aqui, o mesmo vetor, a base que a gente trabalhou anteriormente. E a gente também define um ponto especial que a gente chama de ponto zero, que seria a origem do sistema. Então a gente pega essa origem e encaixa lá o nosso sistema de coordenadas. Então a gente denota por sigma, que é o nosso sistema de coordenadas. A gente tem no parênteses aqui o ponto O, que é a origem, e a base B. E a gente tem a definição que sistema de coordenadas, o cartesiano, que é o que a gente normalmente trabalha, é um sistema de coordenadas sigma, com uma origem e uma base B, sendo que essa base B é formada pelos vetores ortonormais I, J e K. Né? Então, aqui na observação está que I, J e K são três vetores ortonormais. Ortonormais são vetores ortogonais entre si, ortogonais 2 a 2, e que tem norma 1. E a gente também tem a definição que se você tiver um sistema de coordenadas oblíquo, os vetores da base desse sistema aqui, a gente vai ter a origem, né, o ponto origem, mas os vetores da base B que compõem esse sistema de coordenadas, eles não são ortogonais entre si. Mas eles são linearmente independentes, obviamente. Né? Então a gente tem algumas propriedades aqui referentes a sistemas de coordenadas. Então, a gente tem aqui dois vetores escritos na nossa sistema de coordenadas sigma. Então tem o U ali com as suas componentes, o V com as suas componentes, e a gente tem também um ponto definido. Então quando você soma dois vetores numa base, você soma componente a componente. Então a primeira componente de U mais a primeira componente de V, e na segunda componente você soma componente a componente. Então vai ficar o 1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3. Quando você multiplica o escalar por um vetor, você distribui esse vetor entre as componentes no seu sistema de coordenadas. Quando você soma um ponto e um vetor, você vai somar a componente do vetor com a componente de ponto, cada uma referente à sua. Então, a componente 1 com a componente 1, a 2 com a 2, a 3 com a 3, assim por diante, dependendo da dimensão do seu espaço. E a gente tem um teorema aqui muito útil para dependência e independência linear. Então, se você tem três vetores aqui escritos em um certo sistema de coordenadas, com suas devidas componentes, se você quer saber se eles são linearmente independentes ou não, em vez de você verificar se eles são combinação linear um do outro, você pode montar uma matriz com suas componentes. Então, você pode perceber que eu escrevi aqui o U aqui, as componentes do U. Então, a primeira, a segunda, a terceira componente do U, a primeira, a segunda, a terceira do V e a primeira, a segunda, a terceira do W. Então, você monta a matriz dessa forma e você calcula o determinante. Então, esses vetores U, V e W serão linearmente independentes se e somente se esse determinante aqui for diferente de zero. Então, se esse determinante for igual a zero, a gente vai ter que U, V e W são linearmente dependentes. Por hoje é só. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima!